Vamos que vamos! Parte 2, preparado, respirou, tomou uma água, deu um glória aí, trocou a caneta, abriu outro caderno, vamos nessa? Vamos para a segunda parte do livro de Provérbios. Como é bom tá mergulhado na palavra dele e só nele buscar a direção. Provérbios é um livro riquíssimo. Eu poderia fazer 3 lives, 4 lives, 6 lives, 10 mil lives só no livro de Provérbios. A intenção dessas lives é comentar um pouco para que você possa mergulhar um pouco mais depois no livro, busque mais um pouco mais, apontou o lápis aí, é isso aí, trocou a caneta, tomou uma aguinha, vamos para a segunda parte do almoço, a entrada já foi, agora vamos para a segunda parte. Que Deus possa te abençoar muito aí, que a gente possa continuar ouvindo de Deus. Vamos nessa? Tô vendo a galera voltando, maravilha, todo mundo tá chegando aí, tô vendo muita gente chegando. Nengo, Mari, vamos mandar fogo, é isso aí, Mari. Keila, vamos que vamos. Lucas Gabriel falou agora há pouco. Rosângela Rodrigues, Nath Martins, vamos nessa. Suquinho de acerola, é isso aí, Nengo. Pitadas de sal, grande sal, meu querido irmão, pastor da Bola de Neve de Foz do Iguaçu. Um abraço pra vocês aí, querido. Minha Nai parente, minha mãe. Careca Tricolor, oh aleluia, Márcio Gustavo Nunes, Denis, pastora Natália Okazaki, muito bem, Ilka Martins, muita gente aí, Fernando e Luana, Mila Parente que eu sei que tá assistindo, vamos nessa, segura o almoço no fogo que agora vai, vamos avançar o Senhor, vamos lá, vamos nessa, desligar os comentários e vamos pra cima. Começamos então a segunda parte do livro de Provérbios no capítulo 22. Mais uma vez, como eu estou dizendo a você, Provérbios não tem o compromisso de um versículo ser a sequência do outro. São gotas de sabedoria, um versículo após o outro. A gente pode extrair princípios completamente diferentes, é como uma costura. Por isso que Provérbios era conhecido como a coleção das coleções. Ou seja, são várias coleções dentro de uma só. São várias enciclopédias dentro de uma só. É isso que ele está dizendo, tá? Então a gente tem que, com calma, extrair. E eu vou te mostrar, daqui a pouco vai chegar um versículo que eu vou te mostrar qual que é a base do livro de Provérbios e a base da nossa vida, na verdade, mas a gente tem que extrair versículo a versículo princípios, tá? Eu vou lendo alguns, comentando alguns, vamos ver quanto tempo vai ser essa outra live, acho que pelo menos mais uns 15, 20 minutos, se não mais, vamos lá. Primeiro princípio do capítulo 22, versículo 1. Importantíssimo princípio para nós. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mais vale ser estimado do que a prata e do ouro. Ou seja, eu prefiro muito mais um nome honrado do que riquezas. Mais válido eu ser estimado pelas pessoas do que ter prata e ouro. Nome é a melhor coisa que a gente tem e é o maior valor, maior bem que você pode carregar. Tudo bem? Olha só, versículo 6, famosésimo versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Versículo famosíssimo e abençoado demais. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Guarda isso aí no teu coração. Ensina aos teus filhos. Minha filha tem 12 anos, está fazendo o propósito de leitura aí, assistindo as lives, mesmo em meia aula online, mesmo em meia tudo que ela tem para fazer aí, que são as tarefas do dia a dia de uma estudante online. Ela tá na live da Bíblia, tá anotando, eu cobro se ela vai ou não, porque eu tenho que ensiná-la agora, ok? Ensina as crianças para que elas não se desviem dele. Meus pais assistem a minha live e isso para mim é uma honra, mas eu também tenho que honrá-los porque eles me ensinaram nesse caminho. Eles me ensinaram o que era a leitura da palavra, me ensinaram o que era frequentar a igreja, muitos cultos e escolas dominicais, porque eu sou da época raiz que a igreja tinha escolas dominicais. Na escola dominical muitas vezes eu fui com bumbum quente, se é que você me entende, porque eu queria dormir, porque eu não queria ir, mas eu fui, mesmo a contragosto e lembrando dos chinelos Raider, mas eu fui. E isso foi benefício para a minha vida hoje, tudo bem? Então o que ele está te falando? Ensina a criança o caminho. É teu papel, pai, é teu papel, mãe. Não vai ser a igreja que vai ensinar sozinho, não vai ser a escola que vai ensinar sozinho, é você, dentro da tua casa. E há 2 maneiras de ensinar. Primeiro, ensina pelo exemplo. O dia que ele estiver lendo a palavra, orando, buscando a Deus, adorando, ele já vai saber que é assim que ele tem que ser. E segundo, ensina pela prática. Senta, faz aprender,
ensina, explica, assim como está fazendo, tanto naturalmente como espiritualmente. Tudo bem? Assim vai, ele continua, tá? O que ama, versículo 11, o que ama a pureza do coração é grácil no falar, é gracioso no falar, terá por amigo o rei. Ou seja, quem é gracioso no falar vai ter amigos, inclusive o rei, vai sentar-se com poderosa. Então meça as suas palavras, isso que ele está mostrando. Seja alguém que saiba medir o que você fala. O preguiçoso, ele ama falar com o preguiçoso, que ele devia ficar irado de ver a obra acontecendo, o tempo se levantando e uns negros lá dormindo. Então ele fala assim, o preguiçoso, ele fala assim, não gente, versículo 13, um leão está lá fora, eu vou ser morto se eu sair, ou seja, é difícil demais, não vai dar trabalho demais. Se você é da minha infância, você vai lembrar do Jaiminho. Nossa, que eu fui lembrar do Jaiminho, do Chaves, que falava assim, para evitar a fadiga, então, para evitar o cansaço, não tem um leão lá fora, que história é essa? Ele vai me pegar. O preguiçoso sempre vai pôr um impedimento. Como é bom lidar com pessoas que são proativas, ela não vê impedimento, ela vai, ela acelera, ela faz. E depois ela vê, ou ela tinha até um impedimento, mas ela já fez. O preguiçoso não, pode ser que tenha um leão lá fora, melhor ficar aqui. Versículo 14, outro tema. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Está falando da mulher adúltera de novo. Ela é uma cova profunda. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Ou seja, cuidado para não cair nessa boca aí. Tudo bem? Versículo 15, olha que importante que é a ligação com o versículo 6. A estultícia, ou seja, a insensatez, o pecado, já está ligado no coração da criança. A criança já nasce com essa raiz pecaminosa. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, corrige o teu filho para que a raiz pecaminosa que há no coração dele não cresça, não floresça. Corrige e coloca nos caminhos do Senhor. É isso que Salomão está explicando e está ensinando. Tudo bem? Aí, versículo 24, do capítulo 22. Não te associes com o iracundo, já te ensinei essa palavra hoje, com o reclamão, com o crítico, com o azedo. Não se associa com o iracundo, não anda com o homem colérico que fala sem pensar isso que ele está falando, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então é o diga-me com quem andas e te direi quem és, é esse ditado popular, nascendo aqui. O ditado popular tem muitos que você consegue ver raiz em provérbios, porque são sabedorias. Ele está falando assim, não fica andando com reclamão, não fica andando com um homem colérico, senão é assim que você vai enxergar teu caminho, só que você vai se enrolar. Então cuidado com as tuas companhias, onde quer que seja. Sai das rodinhas de motim, sai das rodinhas de reclamação. É isso que Salomão está nos ensinando. Anda de maneira correta diante de Deus e dos homens, sem ser um iracundo. Que palavra maravilhosa, você nunca vai esquecer mais. Tudo bem? Versículo 23, olha que versículo top, que deve ser lido em todo momento antes de comunhão das células, quando você voltar da quarentena. Quando você sentar para comer na presença de um governador, olha Salomão, cuidado, olha bem para quem está na frente de você. Mete a faca na tua garganta se você é glutão. Salomão é demais. Porque ele fala de tudo em sabedoria. Ele está falando de princípios de etiqueta agora. Ele está falando assim, cara, se você estiver num local, na frente de um governador, se você é comilão, cara, controla a comida. Tipo, e como é interessante isso. Pô, vamos dar um exemplo prático. Vai sair para comer com o teu chefe. Pô, o teu chefe fala, vou te pagar um alimento aí. Você vai no quilo. Cara, porque você vai fazer aquele prato que parece que você não comeu faz 6 semanas. Tá de jejum de água faz um mês. Só porque ele vai pagar, o cara vai falar, meu, que loucura é essa, que glutão. Ou seja, tem etiqueta. Salomão está ensinando até isso. Como Salomão é sábio, ele está falando, cara, põe a faca na boca e dá uma segurada. Não vai comer o prato de coxinha inteira da célula, não vai ficar para ninguém, é só você. Parece que o quê? O que aconteceu? Saiu da prisão, estava preso, não estava comendo. O que aconteceu? Então o que Salomão está dizendo é, seja regrado. Mostre que você é regrado em tudo na vida. Olha que princípio abençoado. Deixa eu ler de novo. Quando você se sentar para comer com o governador, olha bem para quem está diante de ti. Mete a faca na tua garganta se você é glutão. Ou seja, se controla. Calma, não precisa comer igual um desesperado. É isso. Olha lá o versículo 4. Não, olha o 3. Não cobice só os delicados manjares do rei. São comidas enganadoras. Ou seja, calma, não vai acabar da noite pro outro. Tenha controle. Controle alimentar. Salomão está nos ensinando. Olha agora o versículo 4. Não se fatigue para ser rico. Não aplica nisso a tua inteligência. Meu Deus, se só esse versículo pudesse ser lido. Porque quantas pessoas nessa geração estão gastando tudo que tem de pensamento, de entendimento para enriquecer?
O enriquecer é uma consequência do trabalhador, daquele que se entrega, daquele que faz, daquele que tem um coração diligente. É uma consequência, mas não é o objetivo. Tá entendendo comigo aqui? É uma consequência, não é o objetivo. A Bíblia está dizendo, não se fatiga, não vai ficar cansando para enriquecer. Não vai aplicar nisso a inteligência. Para quê? Pega metade dos livros, como se tornar rico, como enriquecer, como sei o quê, e já tira da prateleira, né? Porque é o que Salomão está dizendo. Não se cansa para enriquecer. Não aplica nisso a inteligência. Vai ser uma consequência natural. Agora, eu não estou escutando isso de um cara lascado com um nome no SPC, Serasa e sei lá o quê. Eu estou escutando isso do homem mais rico que já existiu, o cara mais sábio, que sentou em cima da maior riqueza que um homem já pôde imaginar ter. E ele está falando assim, gente, não vai se cansar para enriquecer não, hein? Não vai aplicar nisso a inteligência, ou seja, tem coisa mais importante para você se preocupar. Salomão está falando. Estão aqui comigo? Então, continua. Porventura, você vai fitar os teus olhos naquilo que não é nada? Ou seja, você vai colocar os teus olhos nas riquezas? Certamente a riqueza vai fazer asas como um águia que voa pelos céus. Se o teu foco é só ser rico, você só vai ver o dinheiro indo embora o tempo inteiro. É isso que Salomão está dizendo. Ou seja, deixe que a riqueza seja uma consequência. Deixe que a riqueza seja uma consequência na tua vida, não só um objetivo. Eu quero enriquecer a qualquer custo. Não, vai ser a consequência natural, a tua prosperidade. É isso que Salomão está dizendo. Tá bom? Olha lá, não como o pão do invejoso, não inveje. Nem cobice os seus delicados manjares. Não fica olhando o outro e cobiçando o que o outro tem. É isso que ele está dizendo. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Essa pessoa diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Vomitarás o que você comeu e você vai perder as suas palavras, ou seja, para de andar invejoso. Não faleis aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, de novo, princípios importantes de etiqueta e de como conduzir a vida em busca de riquezas, em busca de crescimento. Mais uma vez importante. Aí ele volta, lembra que eu estou falando que é uma coxa, que ele vai voltando nos temas? Ele volta no tema da criança e da correção de filhos no versículo 13. Não retires, presta atenção que versículo importante e interessante. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Não a fustigarás com a vara e livrarás... Perdão, tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Então o que Salomão está dizendo? Uma varinha de vez em quando não faz mal para ninguém não. É isso que Salomão está falando. Uma correção de vez em quando, com amor, é isso que ele está dizendo. Não faz mal para ninguém, pelo contrário. Quando você corrige, você vai livrar essa pessoa do inferno. Você está fazendo um bem. Então ele quer dizer, não tira a vara. Lá ele está falando de vara. Você não precisa pegar uma vara. Na minha época tinha até umas varinhas lá, umas varinhas verdes lá. Mas não é isso. Não é o instrumento. Vai ser vara, cinta, chinelo. Não é isso. Ele está dizendo correção. As correções são feitas, inclusive, sem você precisar castigar fisicamente. Mas isso não quer dizer que o castigo físico não possa acontecer em casos extremos. Está comigo aqui? Ele tá ensinando a lidar com filhos. Então ele está dizendo, olha só, não tira a vara, porque quando você usa a vara, ou seja, quando você corrige, você está livrando essa pessoa do inferno. Então aqui, versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não fica olhando para o pecador que está prosperando, está crescendo e tem inveja. Não. Antes, no temor do Senhor, preservarás todo dia. Ou seja, vive no temor do Senhor. Não fica olhando o outro. Cuidado com essa era da comparação, onde você compara o que o outro tem ou deixa de ter, o que o outro posta ou deixa de postar. Não tem inveja. Viva com o temor do Senhor. É isso que ele está dizendo. Ouve, filho meu, ouve, versículo 19, ouve, seja sábio, versículo 20, não, olha só, versículo 20, não esteja entre os bebedores de vinho, entre os comilões de carne, ou seja, os que só querem festejar o tempo inteiro, toda hora estão festando, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, a sonolência vestirá de trapos o homem, não adianta ficar querendo festejar o tempo inteiro, versículo 22, ouve o teu pai que te gerou, não despreza a tua mãe quando ela vier envelhecer, ou seja, honra o teu pai até os últimos dias. Compra a verdade e não a vendas. É cara demais para você vender. Compra a verdade, você tem que adquirir e não a vendas. Versículo 23, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Não é de graça, você tem que comprar. Comprar como? Pagando o preço. Investindo na tua própria história, vida, pagando preço de busca, de estudo, de leitura. Busca a Deus, essa é tua compra de sabedoria, tudo bem? Aí, mais uma vez, como ele está costurando temas, ele vai voltar ao tema de falar do que causa a bebida na vida de alguém. Vamos ler? Quer ler? Vamos nessa? Versículo 29. Para quem são os ais?
Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Então, para quem vem a confusão? Para quem fica dizendo ai? Para quem fica se lamentando toda hora? Quem é aquele que só se queixa? Quem é aquele que fica com ferida sem causa? Quem é aquele que está com o olho vermelho? Quem será? Para os que se demoram, versículo 30, em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Bebidas misturadas são bebidas destiladas hoje em dia, né? São bebidas alcoólicas, para quem ingere bebida alcoólica. Não olhe para o vinho quando ele está vermelho, ou seja, quando ele fermentou. É isso que ele está dizendo. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Porque o vinho naquela época passava por diversos processos. A maioria do vinho que se escuta aqui é um vinho que tinha um teor alcoólico tão pequeno que era quase um suco de uva forte. Tinha um teor alcoólico e para você se embriagar nele, você tinha que tomar tonéis. Agora, quando ele já começou a fermentar, quando ele passou por um processo, foi industrializado, aí ele está dizendo, não olha para ele. Não olha para esse vinho, tá? Então hoje em dia, mais uma vez, só falando desse assunto aí, não existe vinho natural assim. Não tem ninguém pisando uva ali e tomando o mostinho quando ele sai. Todo vinho já foi fermentado, todo vinho passou por um processo, todo vinho é bebida misturada. Não olha para ele quando o copo tá vermelho. Por quê? Versículo 33, olha o que o vinho vai fazer com você. Ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Ou seja, ele vai te morder como uma cobra, vai picar como uma serpente. Os teus olhos verão coisas esquisitas. Olha o cara já meio tonto no Guaraná aí. Teu coração falará perversidades. Você vai ser como aquele que se deita no mar, que se deita no alto do mastro, como um marinheiro que fica no mastro segurando o mar. Vai para um lado, vai para o outro. Você não sabe o que está acontecendo porque você está cheio de bebida. É isso que ele está falando. Você vai dizer, espancaram, mas não doeu. Bateram, mas não senti. Quando eu vou despertar? E vai voltar a beber de novo. Então ele está falando a perdição que é a bebida. Grava esse versículo aí, tira um print, tira foto, leia para que você tenha sabedoria, para ver se há inteligência em se entregar à bebida alcoólica nos dias de hoje, tudo bem? Não relativize, seja sábio, inteligente ao que a Bíblia está dizendo, não é o que o homem diz, é o que a Bíblia diz. O que se entrega a bebida depois que ela está misturada e fermentada é igual o marinheiro que está no meio do mar, segurando o mastro, vai para um lado, vai para o outro, ninguém comanda mais. Marinheiro que segurou o mastro é o marinheiro que perdeu o domínio da embarcação. Vai começar a falar coisa tola, ele está dizendo, vai começar a falar coisa esquisita, vai começar no coração a falar perversidades, e vai falar, me bateram, não senti, caí, mas não senti, vou beber de novo. Você vai ficar preso nesse ciclo. Cuidado, tudo bem? Capítulo 24. Ele vai mostrar como que a gente edifica a casa. Com sabedoria edifica-se a casa. Com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras e toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então a sabedoria é que edifica a casa. É a inteligência que estabelece a casa. Olha lá o versículo 5. Mais poder tem o sábio do que o forte. O homem de conhecimento mais do que o robusto. Ou seja, sabedoria é melhor do que força física. É isso que ele está tentando nos dizer. Quando eu tenho sabedoria, olha o que eu posso ter, versículo 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Ou seja, a angústia, quando ela vem, eu tenho força quando eu sou sábio. É isso que ele está mostrando. Então a angústia vai chegar. Se eu mostrar fraco nesse dia, então quer dizer que eu não tenho muita força não. Não adianta só a força física. É isso que ele está dizendo. Tudo bem? Vamos lá. Versículo 17. Quando o teu inimigo cair, não te alegre. Não alegre o teu coração com o teu inimigo tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade, desvie dele a sua ira, ou seja, não deseja o mal de ninguém, viva a tua vida, é isso que Salomão está falando, viva a tua vida, não deseja o mal de ninguém não, se o inimigo cair, deixa ele lá, deixa que Deus cuida dele, é isso que ele está falando, tudo bem? Aí, no final do capítulo 24, ele vai falar alguns provérbios sábios, mais alguns, então de novo, são cada versículo contando uma história, então ele diz assim, ó, primeiro, parcialidade no julgar não é bom, versículo 23. Ou seja, seja imparcial ao julgar, escute os dois lados, é isso que ele está falando, tá? Aí, versículo 30, de novo, como ele está costurando nessa colcha aí o preguiçoso, ele volta ao preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha do homem que não tinha entendimento, estava cheio de espinhos, urtigas, muro em pedra, tudo em ruína. E ele continuava dizendo, um pouco vou dormir, vou cochilar um pouquinho, vou cruzar os braços um pouco, versículo 34, assim vai sobrevir a tua pobreza como um ladrão, você não vai nem perceber, já vai ter chegado sobre você, tua necessidade como um homem armado, você não vai ter defesa. Então, não seja preguiçoso, acho que depois de Provérbios, eu e você, a gente está ganhando um novo vigor, um novo ímpeto para continuar avançando, não é isso?
Aí continua, capítulo 25. Para mim o versículo base de Provérbios está aqui. E o versículo base da nossa vida cristã está aqui. Então se prepara para anotar. Capítulo 25, versículo 2, que é o que eu tinha te falado. A glória de Deus é encobrir as coisas. A glória dos reis é esquadrinhá-las, é descobri-las. Então Provérbios é isso. A glória de Deus é esconder segredos. A glória dos reis é descobrir esses segredos. Então tem que descobrir. É um caça ao tesouro, na verdade, Provérbios. Eu vou caçar tesouros, mas eu vou gastar tempo, vou gastar da minha inteligência, do meu pensamento, da minha busca para descobrir onde esses tesouros estão escondidos. Então, para mim, a base de Provérbios é essa, assim como a base da nossa vida cristã é essa. A glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é esquadrinhá-las, é desvendá-las, é descobri-las. Essa tem que ser o que rege e o que leva a tua vida. Tudo bem? Agora ele vai fazer um alerta sobre a deslealdade. Eu vou lá para o versículo 19, onde ele diz assim: como o dente quebrado e o pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Ou seja, no tempo da angústia, se o cara é desleal para contigo, é como um dente quebrado, só traz dor. É como um pé sem firmeza, não tem fundamento, você não consegue ficar em pé, não tem suporte, não tem segurança. Cuidado com o desleal, porque os desleais eles se manifestam nos tempos da angústia, principalmente, mas em qualquer tempo. É como um dente quebrado, só traz dor. É como pé sem firmeza, não traz sustentação alguma. Tudo bem? Olha o que ele está dizendo sobre a maneira que a gente tem que se comportar quando alguém nos aborrece e como a gente sai por cima porque é sábio. Versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá pão para ele comer. Se ele tiver sede, dá água para ele beber. Assim, versículo 22, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor vai te retribuir. O Senhor vai te retribuir. Então não queira mais do que é para você. Ele está falando no versículo 27. Comer muito mel não é bom, não. Assim, procurar a própria honra não é honra. Não deixa que as pessoas te honrem, não se auto-honre, não. Se é que existe esse termo. Comer mel é bom não é bom, muito, não é bom demais, não. Ou seja, não busca a sua própria honra. Espera. Por quê? Como neve no verão, versículo 1 do capítulo 26. Como chuva na colheita, ou seja, coisas que não acontecem, assim a honra não convém ao insensato. Ou seja, o insensato ele não vai ser honrado. É isso que ele está mostrando. Olha só. Versículo 7. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é provérbio na boca dos insensatos. Ou seja, quem é insensato, não adianta tentar falar com sabedoria, é bambo, não tem sustentação. Olha o versículo 8. Como que atira pedra preciosa num monte de lixo, assim é quem honra o insensato. Então cuidado para quem você está honrando, é isso que ele está dizendo. Como quem atira pedra preciosa num monte de ruínas, de lixo, assim é quem honra o insensato. Versículo 11. Olha o insensato. Como o cão que volta para o seu vômito, assim é o insensato que volta para a sua insensatez. Então cuidado, hein? Aí ele está falando do cara que um dia conhece a verdade e volta a comer no próprio vômito. Que nojeira, né? Falar isso na hora do almoço, mas é isso. Tudo bem? Como o cão que volta para o vômito, assim é o insensato que volta para a sua insensatez, que volta para a sua queda. Olha só. Agora ele vai começar a nos dar algumas pérolas aqui de como não se envolver em questões que não nos dizem respeito e como não se tornar um maldizente. Vamos nessa? Versículo 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Ou seja, o cão tá passando lá, você vai pegar ele pelas orelhas e ver o que vai acontecer com você. Você não tinha nada com isso, o cão tá passando, você mete a mão nas orelhas dele e puxa ele para você, com certeza você não vai ter carinho desse cão. Então ele tá falando, quem se mete em questões alheias, quem entra em confusão que não tinha que estar, é como quem agarra o cão pelas orelhas no meio do caminho. Versículo 20, perdão. Sem lenha o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Ou seja, se você não é lenha, apaga o fogo. O maldizente pode até chegar pra você e querer falar um monte de coisa. Ah, não, cara, deixa eu falar uma coisa de fulano de tal. Isso. Se você não é lenha, acaba o fogo. Aquela pessoa morre sozinha no seu fogo. Olha só, como o carvão é para a brasa e como a lenha é para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então cuidado para você não ser o fogo e o carvão, hein? O carvão e a lenha, que quando o fogo da contenda chega, você ajuda a acender mais ainda. Não, seja aquele que acaba com o fogo, é isso que ele está dizendo. Como um vaso de barro, coberto de lixo de prata, assim os lábios amorosos e o coração maligno. O coração maligno
Tá? Pode até estar falando coisas maravilhosas, mas é prata que ainda não foi purificada, é prata cheia de escória, é prata cheio de lixo. Tudo bem? Aí nós vamos para o capítulo 27, onde ele vai mostrar que eu não tenho que querer honra pessoal. Olha o versículo 2 do capítulo 27. Seja outro que te louve, e não a tua boca. O estrangeiro, não os teus lábios. Não é você que tem que se autoproclamar. Seja o outro. Que o outro te reconheça, não você. Não é você que está dizendo, eu sou isso, eu sou o supra-sumo na terra. Não. Que o outro te elogie, se você tiver que receber elogios, não você mesmo. Tudo bem? Olha o que ele diz, versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, melhor você ter alguém que te repreende francamente, que fala a verdade a você, do que quem te ama de maneira encoberta. Ou seja, é desleal contigo. É melhor... Olha o que ele diz, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então cuidado, não são todos os beijos, os elogios, os tapinhas nas costas que realmente são verdadeiros. É melhor você estar do lado de alguém que fere porque ama, mas fere com estratégia, com sabedoria, né? Fere porque ama, do que alguém que só beija, mas na verdade te engana. Tudo bem? Dá até um post, isso até rima. Tudo bem? Aí ele continua. Nessa linha, versículo 17, como ferro com ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Ou seja, você tem que ter amigos e líderes que são ferro com ferro, eles vão te afiar. Eles foram chamados por Deus para te conduzir adiante. Você não vai ouvir coisas boas o tempo inteiro deles. Mas porque ele te ama, ele está te afiando. Aí olha a dica para nós, pastores, para líderes. Versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Ou seja, não é só porque o teu ministério cresceu, porque você tem muitas pessoas que você cuida, que você não tem que procurar saber o estado deles, porque não é para sempre que dura a coroa não, hein? De geração em geração não vai durar se você não cuidar. É isso que ele está mostrando. Então, seja um líder sábio e procure saber o estado das tuas ovelhas. Tudo bem? Estamos quase chegando ao fim. Segura mais um pouco aí o almoço. Capítulo 28. Ele vai mostrar quem desampara a lei, o que acontece, capítulo 28, versículo 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Ou seja, quem anda na lei fica indignado com o pecado. Quem não anda na lei, na verdade, vai louvar o perverso, vai louvar o pecado. Tudo bem? Versículo 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, tudo. Quem busca o Senhor vai um dia entender tudo. Olha só o versículo 8, sobre como adquirir riquezas. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Ou seja, não vai ficar com você, tá? Se você junta com juros e ganância. Versículo 13, versículo importantíssimo de Provérbios 28. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, transparência é a melhor coisa que você tem que ter. Não conduza, eu te rogo em nome de Cristo, não conduza a tua vida ministerial, tua vida de servir no ministério, tua vida de estar à frente numa igreja, se for o caso, se tem transgressão em oculta. Confessa e deixa a transgressão, para que aí você encontre misericórdia, porque não prospera, pode ter certeza, não prospera, é a Bíblia. O que encobre transgressões jamais prosperará. Tudo bem? Versículo 18, o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a terra, o que trabalha, vai se fartar do pão, mas o que se ajunta a vadios, que gente que não quer fazer nada, vai se fartar de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa para enriquecer não passará sem castigo. Mais uma vez, o mesmo princípio, como é maravilhoso. Versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Ou seja, aquele que só fica bajulando não vai ter favor, mas o que repreende vai encontrar mais favor. Ou seja, o confrontador. Essa é uma característica do líder, ele tem que saber confrontar, não é bajular e elogiar o tempo inteiro. Tudo bem? Vamos lá. Capítulo 29, versículos... mais uma vez, versículo 15 do capítulo 29. Ele vai mostrar de novo naquela colcha de retalhos que ele vai fazendo o poder de disciplinar. Vara e disciplina dão sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Ou seja, eu preciso disciplinar os meus filhos sim, eu preciso corrigir os meus filhos sim, naturais e espirituais, biológicos e ministeriais. Eu preciso corrigi-los, porque nenhuma criança que é largada em si mesma vai dar em alguma coisa. Olha só, versículo 17, corrige o teu filho, ele vai te dar descanso, vai dar delícia à tua alma, ou seja, não tenha medo de confrontar. Essa é uma característica que muitos líderes precisam desenvolver, porque a gente fica com medo de confrontar, de vir trazer a verdade, de ser franco. Se isso é feito em amor, essa pessoa vai entender. O que não pode ser é na ira, o que não pode é ser, e entenda comigo, eu, Felipe Parente, eu não acredito em confrontos públicos de início. Sabe quando você quer confrontar uma pessoa publicamente, faz uma reunião e confronta a pessoa? Primeiro trata em secreto. Se não há conserto, se não há retorno, se não há cura, se a pessoa continua nesses comportamentos e necessário for, aí a situação se torna pública. Mas primeiramente o confronto é você e a pessoa, mas confronta, não deixa de confrontar, porque quando você deixa um filho à mercê, ele não vai dar coisa boa, é que a Bíblia está dizendo. Aí ele muda o conceito, versículo 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz, este tem felicidade. Versículo 20, você viu um homem precipitado em palavras? Maior a esperança tem no insensato do que ele. Então, de novo, ele nos ensinando a não ser insensato. Olha o que ele diz no versículo 23, a soberba do homem o abaterá, o humilde de espírito obterá honra, humilde de espírito. Leia Arma Secreta para você entender o que é humildade de espírito, do autor Felipe Andrade Parente. Muito bem. Os dois últimos capítulos de Provérbios são os dois capítulos não escritos por Salomão. O primeiro quem escreveu foi Agur, filho de Jaque de Massá. Não há muita informação quem é esse Agur, mas ele está colocado aqui para que também aprendamos da sua sabedoria, tá? Então vamos lá. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem fala, Senhor, eu me cansei, pai, cansei, estou exausto, eu não consigo, não sou digno de ser homem, não tenho inteligência de ser homem, não tenho conhecimento de quem tu és, Senhor. O que eu quero saber é quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos com os seus punhos, ou seja, Senhor, o que ele está tentando nos dizer, diante da tua grandeza, o que é o homem? É isso que ele está tentando dizer. Só que ele chega a uma conclusão, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo daqueles que neles confiam, versículo 5. Versículo 7, Senhor, eu te peço duas coisas eu te peço, não me nega, Pai, afasta de mim a falsidade e a mentira, e nem me des a pobreza nem a riqueza, Senhor, me dá o que for necessário. Que versículo top, hein, do tal do Agur aqui. Ele diz assim, Senhor, eu só peço duas coisas, que eu não ande em falsidade e mentira. Eu não quero nem ser rico nem ser pobre, Pai, eu quero viver com o que é suficiente para mim. Eu quero que o Senhor me dê a minha porção. Eu não quero ter nem a mais nem a menos, é isso que eu quero. Para quê? Para que não aconteça, versículo 9, quando eu estiver farto, quando eu estiver com a barriga cheia, eu falar, quem é o Senhor mesmo? Ou ao contrário, quando eu estiver empobrecido, versículo 9, eu venha a furtar e profanar o teu nome. Não, Senhor, eu não quero ver nenhum dos extremos, eu quero viver com a porção que o Senhor preparou para mim. Essa tem que ser a nossa oração. Amém? Por quê? Porque é uma geração, aí olha, o Agur chegou e um capítulo já está dando pancada. Versículo 15, ele diz assim, há uma geração de sanguessugas. Porque a sanguessuga, versículo 15, tem duas filhas. O nome dessas filhas são Dá e Dá. Olha que top esse versículo, ele diz assim, quem tem o espírito, o comportamento de sanguessuga só tem duas filhas, Dá e Dá. Me dá, me dá, me dá, me dá. É o tempo inteiro, só quer receber, não quer doar. Só quer receber, não quer se entregar. Só quer receber, não quer participar. Me dá, me dá, me dá. Só quer, venha a nós o teu reino. Só isso. Só quer receber. É o sanguessuga. Pare para pensar se não tem alguns. Tem três coisas que elas nunca se fartam. E tem uma palavra que ela nunca diz. Basta. Nunca está suficiente para o sanguessuga. Ele só quer, não quer participar e nunca está suficiente. Nunca está bom demais. Sanguessuga é aquele que fala assim, poxa, eu estou escalado no culto de quarta, eu queria estar no de domingo. Aí você escala no de domingo e ele fala, não, mas eu queria no domingo à noite, não no de manhã. Aí você escala no da noite e fala, não, mas não queria só no da noite uma vez por mês, eu queria todos os domingos à noite, eu mereço. O sanguessuga é assim, ele só fala, dá, ele nunca quer entregar, ele só quer receber. Sai sanguessuga em nome de Jesus, é isso que ele está dizendo, tá? Versículo 15, sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dá. Ela nunca diz basta, ela sempre quer mais coisas, tudo bem? Aí ele vai fazer
algumas analogias com animais, e o que os animais têm, que tem que ser nossas características. Eu vou ler rapidamente para você. Tem coisas que eu entendo lá, versículo 24. 4 coisas muito pequenas na terra, mas que são sábias. Ou seja, olha para coisas da terra e aprende com sabedoria. Por exemplo, as formigas que não têm força, mas preparam sua comida. Os coelhos, arganazes, né? Os coelhos que fazem suas casas na rocha, mas não são poderosos. Os gafanhotos que não têm rei, mas andam em bando, ou seja, se organizam. E as lagartixas, ou aranhas no original, que são pequenas, você pode pegar na mão, mas elas estão nos palácios do rei. Ou seja, cada um tem um princípio. Isso aqui já daria pregação, um livro, né? Ser como coelho, como gafanhoto, como lagartixa, ou como aranha, ou as características do animal que são pequenos, mas conseguem grandes coisas. Isso que ele está mostrando. Mas também tem animais grandes. O leão, que é o mais forte dos animais, versículo 30, o galo que anda com postura ereta, o bode e o rei, que ninguém pode resistir. Então o que ele está dizendo aprenda com a própria natureza, não seja alguém que anda em agitação. Versículo 33, o bater do leite só produz manteiga. Olha que frase top. Se agitar o leite só vai virar manteiga, não vai resolver em nada. O torcer do nariz só vai produzir sangue. O assolar a ira só vai trazer contenda. Ou seja, não adianta ficar só agitando o leite. Vai virar manteiga. Não adianta só torcer o nariz. Vai sangrar o nariz. Não adianta só ficar aguçando ira. Só vai ter contenda. Não vai levar em nada. É isso que ele está dizendo. Tudo bem? Último capítulo de Provérbios. Provérbios capítulo 31. Escritos por um rei chamado Lamuel. Na verdade, são as palavras de sua mãe, da mãe de Lamuel para o Lamuel, tá? Só pra gente ler, olha lá. Palavras, versículo 1. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Então são palavras que a mãe ensinou a Lemuel e ele escreveu, tudo bem? Então a mãe dele vai escrever várias coisas, então vamos ler alguns princípios. Versículo 3. Não dê às mulheres a tua força, ou seja, não vai se perder por causa de mulher, é isso que ela está dizendo. Não pervertam o direito dos aflitos, versículo 5. Versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem, vinhos amargurados de espírito, ou seja, dá uma anestesia a eles, isso que ela está dizendo, tá? É a analogia que ele está fazendo, para que eles se esqueçam da sua pobreza. Abre a boca em favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca e julga retamente. Aí ela vem para o texto final de Provérbios, que é famoso, que só para você saber, então, não foi Salomão, pra você não dar brecha, falar, nossa, quando Salomão disse lá em Provérbios 31, não foi Salomão, então foi Lemuel, tá? Que escreveu as palavras de sua mãe. Que ele diz em Provérbios 31, versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de finas joias. Mulher virtuosa, quem pode encontrar? Ela é mais do que joias. O coração do seu marido confia nessa mulher, e não haverá falta de ganho. Essa mulher tem habilidade, por exemplo, versículo 13. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é hábil, ela trabalha, essa mulher. Essa mulher é como um navio mercante que de longe traz o pão. Então ele está falando que sim, a mulher traz sustento também às vezes. Ela é como um navio mercante que traz sustento para casa, que mantém sua casa estabelecida. Ela administra a sua casa. Olha lá, versículo 15. De noite ela se levanta, dá mantimento à sua casa, distribui as tarefas para suas servas. Ou seja, ela é mulher ativa dentro do seu lar, ela administra a sua casa. Ela produz, ela examina a propriedade, adquire a propriedade, versículo 16, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, ela produz lucro, essa mulher. Versículo 15, ela é uma coluna da 17, ela é uma coluna da casa, cinge os lombos de força, fortalece os seus braços, é uma mulher forte. Ela percebe que seu ganho é bom, sua lâmpada não se apaga de noite, ou seja, ela é uma mulher presente, sua lâmpada está presente na casa o tempo inteiro. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, que é o tear que fazia tecidos, ou seja, ela produz dentro de casa, ela produz fora de casa. Ela aquece os seus, porque na sua casa ela não teme a neve, porque todos andam vestidos de lã escarlate. Ela faz cobertas para si, se veste de linho e púrpura, ou seja, ela está protegida do frio, ela é uma proteção para o calor. O seu marido é estimado. Ela, versículo 24, faz roupas de linho fino e as vende, dá cinta aos mercadores, ou seja, ela trabalha também. Não há problema na mulher trabalhar, isso que ele está mostrando aqui. Tá? Tem mulheres que convencionou-se por qualquer questão, estar em casa, não trabalhar, ajudar a sua família,
educar os seus filhos, glória a Deus por isso, mas aqui uma mulher que trabalha também não há problema, é isso que ele está dizendo, tá? Então, desde esse conceito, então lá vem ele dizendo assim, essa mulher, versículo 27, atende ao bom andamento da sua casa, ela não come o pão da preguiça, é uma mulher que trabalha. Muitas mulheres procedem virtuosamente, versículo 29, mas tu a todas sobrepujas, você é mais virtuosa que todas. Dai-lhe, versículo 31, o fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras. Uma mulher virtuosa será reconhecida publicamente. Meu Senhor amado, que maratona em Provérbios! Comemos 10 x-tudo em 2 dias. Mas como é bom demais estarmos na presença de Deus. Provérbios é para ser lido com bastante análise, calma, entendimento, com uma ou mais traduções das escrituras, para que você entenda. Eu li a maioria dos versículos que eu fui marcando e achei importante, mas tem muita coisa que eu não consegui cobrir. Por quê? Porque o livro de Provérbios é o livro de sabedoria. Então busque a Deus para que você ganhe mais sabedoria cada dia, para que você se entregue nele, tudo bem? Hoje foi almoço em 2 fases, feijoada e logo depois um churrasco, amém? Amanhã a gente entra no dia 55, nós vamos entrar agora em Eclesiastes, vamos já ler Eclesiastes, vamos começar Cantares, outros 2 livros que Salomão escreveu. Amanhã a gente entra nessa leitura, sábado, se prepara porque amanhã tem mais de Deus. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter ficado aqui. Quase por 2 horas a gente ter ficado junto, 1h40 de live. Que Deus te abençoe, assiste de novo, recomenda para alguém. Tenha uma sexta-feira abençoada e amanhã nos encontramos às 11 horas da manhã aqui na live da Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã tem Eclesiastes e começo de Cantares. Deus te abençoe, um abraço, fica na paz de Cristo aí. Deus te abençoe.